Você já se apaixonou por alguém que seus pais não aprovavam? Conheçam Sarah. Ela nasceu em 1987. Ela era uma menina de 16 anos que vivia com seus pais e seu irmão mais velho em Idaho, Estados Unidos. Sarah teve uma infância tranquila, seus pais eram pessoas amorosas, eles tinham uma vida financeira estável, moravam em uma casa avaliada em mais de $500 mil. Eles eram pessoas tranquilas, o pai dela, Alan, trabalhava em uma empresa de paisagismo, enquanto a mãe, Diane, trabalhava em uma clínica médica. Eles sempre foram uma família unida, os pais sempre proporcionaram aos filhos tudo do bom e do melhor. Sarah sempre estudou nas melhores escolas, ela praticava esportes, e quem a conhecia dizia que ela era uma menina tranquila, gentil e muito amorosa. Mas como qualquer adolescente, ela também se chateava com os pais, principalmente com a mãe dela, porque Sarah dizia que a mãe dela sempre favorecia o irmão e meio que deixava ela de lado. Sarah tinha ciúmes do irmão, para falar a verdade, né? Só que a estrutura da família ficou abalada quando Sarah começou a namorar um menino de 19 anos chamado Bruno. Ele tinha largado o ensino médio, ele fazia coisas erradas, a família dela não curtia ele. Eles então começaram a ter grandes problemas por causa disso e Sarah não queria terminar o namoro de jeito nenhum. Bruno era mexicano, eles não estavam namorando há muito tempo, estavam somente 3 meses juntos, mas Sarah estava totalmente apaixonada por ele. Algumas amigas dela disseram que ela vivia dizendo que estava noiva e que em breve eles iriam se casar. Alan e Diane fizeram de tudo, eles conversaram, brigaram, só que Sarah não escutava e fazia somente o que queria. No dia 29 de agosto de 2003, Sarah disse para os pais que iria dormir na casa de uma amiga, mas na verdade ela foi dormir na casa dele. Assim que descobriu, o pai dela e um tio foram até a casa de Bruno e assim que chegaram ali, Sarah ficou espantada porque ela não esperava que o pai aparecesse no local. Assim que chegou à casa de Bruno, Alan teve uma conversa séria com ele. Ele disse que não estava satisfeito com o que estava acontecendo e que se eles continuassem, ele iria chamar a polícia, já que ele tinha 19 anos. Eles então levaram Sarah para casa, Diane e Alan tiveram uma conversa com ela, falaram tudo o que queriam, ela não gostou, ficou defendendo o Bruno e durante todo o fim de semana ficou com raiva e fazendo birra. Ela não quis aproveitar as festividades de dia do trabalho com os pais e os tios e ficou grande parte do dia só na casa de hóspedes da família. Enquanto estava ali, ela pediu a chave de um armário para a mãe e assim que abriu esse armário, ela encontrou um rifle. No dia 2 de setembro de 2003, Sarah acordou por volta das 6 horas da manhã. Ela foi até a casa de hóspedes da família, pegou o rifle, voltou para casa. Ela foi até o quarto dos pais. Assim que chegou no quarto, a mãe dela estava dormindo e ela não pensou 2 vezes e atirou. Após isso, ela foi até o banheiro onde o pai estava tomando banho. Eu acredito que como ele escutou o barulho, ele estava saindo do chuveiro e então Sarah olhou nos olhos dele e atirou também. Só que ele conseguiu andar até o quarto, talvez para ver como a esposa estava, e assim que chegou ali, ele também não aguentou e perdeu a vida, assim como ela. Após tudo isso, ela apareceu chorando na casa de vizinhos. Ela disse que estava em seu quarto dormindo até que ela escutou um barulho e então ela resolveu sair do quarto, mas não viu ninguém. Segundo ela chamou o pai, chamou a mãe, mas como ninguém respondeu, ela ficou com receio de ir até o quarto, porque não tinha noção do que teria acontecido. Eles então imediatamente chamaram a polícia, após o vizinho ir até a casa e ver tudo o que tinha acontecido. E então, assim que os policiais chegaram ali, eles fecharam as ruas em que ela morava, e quando eles fecharam essas ruas, um carro de lixo acabou parando também. Esse carro tinha acabado de passar na casa de Sarah. Os policiais tiveram a ideia de ver o que tinha no lixo deles e assim que mexeram ali, eles encontraram um roupão rosa e uma luva manchadas de sangue. Após vasculhar toda a casa, eles encontraram a outra luva no quarto de Sarah. E então os policiais começaram as investigações, conversando com familiares e amigos, perguntando
o que acontecia ali naquela casa. Todo mundo falou que a família era tranquila, unida, mas que ultimamente eles estavam tendo problemas com o namorado da filha. O foco da investigação então se tornou o Bruno. Os policiais interrogaram ele. Ele conseguiu provar que não estava na casa naquele dia, que ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Só que mesmo assim os policiais pegaram o DNA dele porque a luva e o roupão foram levados para análise, então eles queriam saber se o DNA dele estava ali. Enquanto tudo isso acontecia, tanto os familiares quanto o irmão de Sarah começaram a notar que ela estava agindo de uma maneira estranha. Segundo eles, ela estava distante, fria, se preocupando com coisas fúteis como fazer o cabelo e as unhas, em um momento em que ninguém pensaria em algo assim. Uma amiga de Sarah chegou a dizer que no dia em que tudo aconteceu, ela foi até essa amiga, disse para ela que estava sendo vigiada por seus tios, que não podia ligar para Bruno, e era para essa amiga dela ligar para ele e dizer que Sarah o amava muito, não importa o que aconteça. Fora que os policiais também notaram que Sarah não estava agindo normal no dia 2 de setembro, porque eles disseram que assim que eles estavam retirando Alan e Daiane da casa, Sarah ficou em um muro observando e não estava ligando para o que estava acontecendo ali. Assim que o resultado da análise saiu, foi comprovado que o DNA de Bruno não estava ali. Foi aí então que os investigadores resolveram pegar as digitais e amostras de DNA de Sarah para levar para análise também, e então começaram todos os interrogatórios com ela. Em todo o interrogatório, ela contava uma história diferente. A única coisa que ela dizia sempre é que com certeza alguém entrou na casa dela. Só que assim que o resultado saiu, foi comprovado que tanto no roupão quanto nas luvas tinha DNA de Sarah, Daiane e Alan. Após o resultado da análise, Sarah foi presa. O seu julgamento aconteceu em fevereiro de 2005 e os promotores estavam super empolgados com todas as evidências que conseguiram, mas eles também estavam preocupados porque por toda a vida Sarah foi uma filha modelo e então por isso ela poderia se safar. Os advogados dela montaram toda a defesa querendo culpar Bruno. Eles queriam tirar ela da cena, fizeram de tudo, mas eles não conseguiram porque não tinham evidências que comprovavam que Bruno esteve ali. Os advogados dela também argumentaram que no dia 2, assim que a polícia chegou à casa, Sarah estava totalmente limpa e isso seria inviável já que o ambiente estava cheio de respingos de sangue. Eles contrataram profissionais para analisar a cena, para saber como tudo aconteceu. E esses profissionais disseram que quem atirou estava próximo de Daiane e Alan, e então, como todo o local estava sujo, seria impossível essa pessoa também não estar. Os policiais que estiveram na casa aquele dia disseram que sim, Sarah estava limpa, que o cabelo dela estava perfeitamente penteado com um rabo de cavalo, mas algumas outras pessoas também deixaram a entender que provavelmente ela poderia ter se limpado antes de ter ido à casa dos vizinhos. Os promotores então chamaram algumas testemunhas. Eles chamaram Chante, uma amiga do colégio de Sarah que jogava vôlei com ela. Foi para Chante que ela falou para ligar para Bruno e dizer que o amava. Aliás, ela contou tudo isso lá no tribunal. E também disse que Sarah comentou bastante sobre sua herança. Ela disse que queria receber o mais rápido possível, que ela e o irmão ficariam super bem e que ela queria receber esse dinheiro para poder comprar uma casa ou um apartamento e ficar longe de seus tios, porque ela não gostava de viver com ele. Ela também sempre reclamava que o irmão dela estava recebendo dinheiro, enquanto ela não. Só que o irmão dela era maior de idade e ela não. Durante o julgamento, os promotores disseram que quando Sarah foi até a casa de seus vizinhos nervosa e contando tudo o que aconteceu, ela disse que não chegou perto dos pais em nenhum momento. Só que eles conseguiram pegar as meias que ela utilizou no dia 2 de setembro e através da análise dessas meias, eles conseguiram comprovar que ela esteve sim. Só que os advogados dela disseram que obviamente teria DNA de Daiane e Alan na meia dela, já que os três moravam na mesma casa, então isso não era uma prova, isso não queria dizer absolutamente nada. Quando Sarah foi chamada para testemunhar, ela disse que não queria, ela foi rude, ela disse não, eu não quero. E quando o irmão dela foi chamado,
Ele disse que não acreditava na irmã e que ela e a mãe brigavam constantemente. Aliás, eu esqueci de informar a vocês que o Matt não estava em casa no dia 2 de setembro porque ele estava na universidade e ele quase não ficava em casa. Como eu disse para vocês, o irmão, tia, tio, amigos, a avó de Sarah, todos testemunharam contra ela. Ela se emocionou, ficou nervosa com tudo isso. Eu acredito que ela não tenha testemunhado até por vergonha, mas isso é só uma especulação minha. E apesar dela tentar dizer para todos que era inocente, acredito que pelo menos todos os membros da família dela que estiveram ali, nenhum deles acreditaram nela. A juíza do caso questionou Sarah, disse que todos ali estavam se perguntando o porquê, qual foi o motivo que a levou a fazer isso. Ela disse para Sarah assim: todos aqui estão se perguntando o porquê, por que você fez isso? A gente não encontra nenhuma explicação a não ser o seu sentimento egoísta pelo seu relacionamento com seu ex-namorado. O procurador do caso, Justin Whatcott, disse: tem sido frustrante para todos os envolvidos. Nenhum de nós escolheu estar aqui. Não escolhemos estar envolvidos nesse caso. Ela nos colocou aqui. Ela é a razão pela qual tivemos que passar por isso. Para todos que tiveram que lidar com esse caso de alguma forma, a pergunta é: por quê? Por que você fez isso? É tudo que a gente quer saber. Por que isso teve que acontecer com duas pessoas decentes? Durante o testemunho de Matt, o irmão de Sarah, ele se virou para a juíza, disse para ela que queria que aquilo acabasse o mais rápido possível, que ele queria ir embora, não queria nunca mais olhar para a cara da irmã e nem falar sobre esse assunto. Após ouvir todas as considerações, os advogados de Sarah não conseguiram provar a inocência dela e por isso ela pegou prisão perpétua sem direito a condicional. Aliás, ela pegou 2, tá? Quando ouviram isso, os familiares de Sarah que estavam ali se emocionaram, se abraçaram e ficaram felizes na medida do possível por essa parte da história ter acabado. Um dos promotores ainda se virou para Sarah e disse: você tinha tudo. Você tinha uma boa família, boa escola, carro, liberdade, você tinha tudo. Você tinha muitas opções. Você tinha todos os tipos de maneiras de não seguir esse caminho e ainda assim escolheu a opção mais devastadora e mais dura para você. Após tudo isso, alguns familiares de Sarah deram algumas declarações aos jornalistas e a avó dela, Pat, disse que apesar de tudo ainda amava a neta. Ela falou que orou muito por justiça, mas que a justiça às vezes é difícil de engolir. Ela também falou que não entendia por que Sarah fez tudo aquilo e que talvez ela nunca conseguisse compreender o que levou ela a fazer isso. Uma outra tia de Sarah falou que ela era uma menina mimada, podre, que ela tinha tudo na vida, que ela era o mundo para os pais e que não entende como ela teve a capacidade de fazer isso com eles. Apesar do caso ter sido julgado e encerrado, um dos responsáveis por investigar falou com jornalistas e disse que foi um dos casos mais complexos que ele já trabalhou, porque como Sarah nunca confessou, eles tiveram que montar estratégias para entender o que aconteceu aquele dia e eles não sabem se antes de fazer aquilo ela conversou com o pai, se a mãe realmente estava dormindo, e Sarah a todo momento ficou dizendo que não sabia de nada, que era inocente, então eles tiveram que fazer várias e várias suposições. Como eu disse, Sarah nunca confessou e até hoje ela diz que é inocente e que não teve nada a ver com o que aconteceu. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você acredita que a Sarah é inocente ou não, se vocês acham que o Bruno está envolvido de alguma forma nisso tudo ou não, que realmente ela fez tudo sozinha. Coloca aqui que eu quero saber, tá bom? É triste saber que a Sarah era uma menina rica, tinha tudo, tinha uma família que amava ela e se deixou levar por um frenesi de uma paixão adolescente e fez tudo isso. E se você é adolescente, está assistindo esse vídeo, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Gente, paixão de adolescente, esse frenesi, essa loucura, ela acaba, tá? Então, cuidado com as pessoas que vocês se envolvem. E é isso, eu te agradeço demais se você chegou até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente deixar o seu comentário, como eu pedi, que é super importante para mim. Se puder, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, eu estou sempre compartilhando lá no meu Instagram tudo que me marcam, tá? E se puder também, seja membro aqui do canal para apoiar a gente e tudo mais, mas se não puder também não tem problema nenhum, tá ok? Muito obrigada por tudo, lembrando que em breve teremos um próximo caso. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana
e até o próximo vídeo.